Esse nome é poderoso, nome de Jesus. Declara isso, querido. Declara com convicção. Declara sabendo que esse nome, ele mudou a tua vida há um tempo atrás. Quando ele te encontrou, ele começou a causar mudanças sobrenatural na tua vida, querido. Esse nome é poderoso. Oh, aleluia. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Um dia, queridos, a Bíblia diz que todo joelho ele se dobrará, e toda língua confessará que só Ele é Senhor. Oh, aleluia. Só Ele. Oh, aleluia. Queridos, Ele veio nessa tarde para te encontrar. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Ele veio nessa tarde com grande expectativa. Mas Ele quer te perguntar nessa tarde, qual é a tua expectativa? O que é que você está gerando no teu coração sobre o que esse nome, sobre o que essa pessoa pode fazer na tua vida? Gera expectativa, queridos. Gera expectativa porque Ele está aqui. E grandes coisas vão acontecer na tua vida. E vão acontecer hoje. Porque hoje é o teu dia. Hoje é a tua tarde. Hoje é o dia que você vai encontrar de forma diferente com Ele. Porque Ele veio aqui com toda a sua glória. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, há um tempo atrás, mesmo sem a gente nem te conhecer, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor foi para aquela cruz. A tua palavra diz que o Senhor não se preocupou com a vergonha. O Senhor estava focado em cada um de nós. E nessa tarde nós estamos aqui para retribuir em adoração e louvor ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Oh, Pai, a tua igreja está aqui sedenta da tua presença. Nós só viemos aqui, Jesus, porque nós sabíamos que ia te encontrar. Se faz presente, Paizinho. Se revela para nós. Nós queremos ter uma tarde de revelação contigo. Nós queremos, Senhor, sentir a tua presença. Oh, aleluia. Oh, rakachalabarace de babarachaba kachalababa. Robre yanarashada brakandele branalabache. Robre kachelebaras. Robra cheia de kachalabarabasoria da mama. Robre yanaralabache de bas. Filho meu, eu me movimentei até aqui, porque eu sabia que você viria nessa tarde. E eu estou aqui para mudar a circunstância da tua vida hoje, filho. Eu sou Deus na tua vida. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
Como vale a pena buscar a esse Deus. Como é prazeroso estar nesse lugar. É um lugar que você não quer sair. Aleluia. 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 Oh, Paizão. Como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor. Aleluia, queridos. Boa tarde a todos. Pai do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, querido, você pode sentar. Louvor, muito obrigado. Mas eu queria pedir para o instrumental ficar aqui hoje, tudinho. Julie, depois tu. Eu queria que todo mundo do instrumental pudesse ficar aqui. E vocês ficassem junto comigo aí. Existe uma unção diferente na vida de vocês hoje. Eu senti a diferença quando eu subi aqui nesse lugar. E eu creio que coisas poderosas vão sair daqui, vai fluir. Para mudar a vida dos nossos irmãos. Amém? Aleluia, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, esses dias, começo do ano de janeiro para cá, eu tenho tirado um tempo precioso com o Senhor e Ele tem falado muita coisa para mim. E está difícil até organizar, né, a sequência como Ele quer que a gente venha ser ministrado por Ele. Mas nessa tarde, aprove a Deus que Ele colocasse esse tema para você. Quando o Senhor entra na casa. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui já tiveram esse privilégio de receber em sua casa a presença desse Deus. Todos que estão aqui, ou a maioria, se não tiver ainda alguém que teve esse contato de abrir a porta da sua casa para que ele entrasse, eu creio que hoje é o teu dia, querido. Mas quando ele entra numa casa, as coisas começam a mudar. Porque Deus, ele quando entra numa casa, ele entra para organizar e para colocar ela em tudo nos seus devidos lugares. E eu queria falar com vocês aqui hoje, eu queria tratar de 3 personagens bastante conhecidos. Mas Deus falou comigo de forma diferente sobre os 3. E eu queria passar para vocês. O primeiro está lá em 2 Reis, o capítulo 5, versículo 1. É uma história bastante conhecida, nossa, do meu cristão, que é a história de Naamã. E eu quero ler aqui com vocês. E depois eu vou ressaltar os pontos nos quais Deus falou forte comigo sobre a entrada dele nessa casa. E o versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória a Cristo. A gente passa. Eu preciso honrar esse Deus. E o incrível é que essa menina tinha algo diferente. Essa menina estava como escrava, querido, numa casa, servindo, longe da sua família. Mas o primeiro momento, quando ela se depara com a circunstância da vida de Naamã, ela se compadece. E aí o versículo 3 diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. No versículo 4 diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor, meu Deus, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Meu Deus do céu. Meu irmão, eu não sei o que você sente com isso, mas você já parou para pensar Naamã olhar para uma escrava, algo que a escrava fala ao seu respeito, e ele deu crédito? Meu Deus do céu. Quando os problemas se apresentam a você, irmão, ainda que não seja seu, como você reage? Porque essa menina, ela reagiu de uma forma que trouxe para ela credibilidade.
Ao ponto de quando Naamã foi estar diante do rei, ele disse, ó, e a jovem falou assim, e assim, e assim. Meu Deus do céu. Como Naamã estava ligado ao que aquela menina estava falando. Porque, meu irmão, aquela menina carregava algo poderoso. Existia algo na vida daquela menina que a fazia diferente. Meu irmão, eu tenho certeza aqui que depois que você converteu, muita gente, em alguns momentos inclusive, chacotearam de você, tiraram onda da sua cara e disseram, meu Deus, tu entrasse agora para a lei dos crentes e agora você é alienado. Mas quando o negócio apertou, a primeira pessoa que eles procuraram foi você, de quem eles tiraram tanta onda. Sabe por quê, irmão? Porque você carrega uma presença. Porque você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Existe algo poderoso sobre a tua vida. E aí Naamã chega diante do rei e diz, ó rei, a menina falou assim, assim, assim. E respondeu o rei, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia, logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu o cure da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida e dá-la? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Versículo 8 diz assim, ouvindo porém Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que existe um profeta em Israel. Isso fala de mim e de você. Porque várias situações e circunstâncias vão se apresentar a nós. Mas aí eu e você vai decidir querer se esconder e dizer, ó, isso não tem nada a ver comigo. Ou você vai dizer, ei, traz aqui, que o que eu carrego resolve isso. Eu gosto muito de falar, e que para mim é um parâmetro, as pessoas que gostam de futebol sabem. Cristiano Ronaldo. Uma das primeiras comemorações que ele fazia quando ele fazia um gol no jogo, era correr para a torcida e dizer aqui, eu estou aqui. O que ele dizia com isso? Ele passava uma mensagem para o povo, eu trago a responsabilidade de resolver o problema do meu time. E o que eu e você tem feito com a nossa responsabilidade? Você tem dito para as pessoas aí, ó, traz aqui que a gente resolve. Porque aqui é o lugar de resolver problema. Eu sou filho de Deus. Eu sou homem e mulher cheio do Espírito Santo. Se você trouxer para cá, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer. Isso fala ao meu respeito e a você de quando você estiver lá fora, um perdido está desesperado com qualquer circunstância, você dizer, irmão, vai lá na minha igreja que tu vai conhecer algo poderoso, porque na minha igreja existe profeta, porque na minha igreja existe pastores, porque na minha igreja existe mestre, na minha igreja existe homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estão lá para te acolher, para te ajudar e para te apoiar. Aleluia, aleluia. E Naamã, ele estava perdido, humanamente falando. Mas aí veio essa palavra e mandaram ele lá ter com Eliseu. E aí o versículo 9 diz assim, veio pois Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou e se foi dizendo, pensava eu que ele iria ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Meu Deus, queridos, muitas vezes nós estamos com os pensamentos de Naamã.
A gente quer organizar como Deus precisa agir na nossa vida. Mas eu pensava que Deus ia fazer assim. Eu pensava que ia acontecer dessa forma. Mas quem disse que é o que você pensa? Quem disse que Deus age de acordo com o que você quer que Ele faça? Meus irmãos, a gente precisa tirar Deus de dentro de uma caixinha. A gente precisa dar liberdade para Ele agir na nossa vida e crer somente. Eu não preciso entender o que Deus está fazendo, mas eu preciso deixar com que Deus faça. Eu preciso ter fé para dizer, independente de como Ele fizer, está certo. Porque Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor. Eu não posso querer dizer como Deus vai agir, irmão. A Bíblia diz que esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. Se Deus disse que é assim, fala. Dá ouvidos ao que Deus está te dizendo, não dá ouvido ao homem. Porque o homem, ele é enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes a gente está cheio de achismo, cheio de coisas que a gente acha que é o correto. Mas irmão, se agarra com essa palavra. Ela é a certa, ela é a correta. Ela é que vai mudar a tua vida. E disse Naamã: não são porventura Abá e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aleluia, aleluia. Meu irmão, quando você abre mão do seu orgulho, e muitas vezes a gente se agarra com: mas eu aprendi assim, mas eu estudei, é assim que se faz. E muitas vezes a gente se prende no nosso orgulho pela nossa sapiência, porque a gente sabe muito, porque eu estudei, porque eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, e eu sei como funciona a vida. Ei, chegou o tempo de você abrir mão da tua sabedoria. Chegou o tempo de você abrir mão do teu eu. Chegou o tempo de você abrir mão do teu orgulho e fazer a vontade de Deus na tua vida. E a palavra está dizendo aqui que você vai ficar limpo. Porque quando Deus entra numa casa, ainda que por uma pessoa, Ele causa purificação naquele lugar. Você tem sido esse canal de Deus. Você tem trazido purificação na vida das pessoas? Ou você tem vivido um evangelho como o profeta Zeca Pagodinho diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Chegou o tempo, irmão, de a igreja viver segundo a vontade e os princípios da palavra. O negócio vai começar a estreitar, irmão, e só vai ficar aquele que é forte. Deus, Ele não está preocupado em te fazer doutor da lei. Deus, Ele não está preocupado em te fazer o cara que estuda a Bíblia, o teólogo mundial. Deus está preocupado em te fazer forte. E você só vai se tornar forte, não é quando aprender sobre o que a Bíblia fala, mas é quando você começar a viver o que ela diz. Esse é o seu parâmetro de vida. Esquece tudo que tu estudou. Aplica isso só na tua vida profissional e ponto. Mas a lei da vida, irmão, está na Bíblia. E eu queria conversar com vocês sobre um outro personagem bastante conhecido. Eu queria que a gente fosse lá para Lucas capítulo 19, a partir do versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. É a história de Zaqueu. Ela é bem conhecida também. E Deus me deu outro formato de ver. E algo lindo que me chamou a atenção foi da história de Zaqueu, o nome dele. E a gente vai ver isso.
Lucas 19, versículo 4 diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Versículo 7: todos os que ouviram isto murmuraram, dizendo: que ele se hospedará com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de todos os meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Isso fala muito forte da religiosidade que a gente vê no mundo contemporâneo. Você fala: não, mas tem tanta igreja liberal por aí. Mas, irmão, tem muita religião dentro das igrejas. Só que o meu medo é o seguinte: a religião, ela matou Jesus. A religião, ela não o projetou. E é engraçado que quando Jesus tem esse contato com Zaqueu, Zaqueu faz um sacrifício, sobe numa árvore, com o desejo de ver Jesus passar, porque ele ouviu a notícia: ó, Jesus vai passar aqui hoje. E aí ele faz esse sacrifício, e quando Jesus olha aquilo, Jesus diz: meu Deus, esse cara é crente mesmo. Acaba subindo na árvore para ver. E é engraçado que Jesus, imediatamente, ele chama Zaqueu pelo nome. Ele não diz: ô fulano que está na árvore, vem cá. Ele diz: Zaqueu, desce, porque me convém hoje pousar na tua casa. Aleluia. Queridos, como isso alegra o meu coração, porque nos versículos seguintes você vê a revolta do povo. O crente já começou a julgar. Meu Deus, Jesus não sabe quem é esse cara. O cara é um cobrador de imposto, um corrupto, tem roubado a nossa nação. E as pessoas começam a falar Zaqueu pelo tudo que ele fazia. Queridos, Satanás, ele te aponta pelo pecado que tu comete. Satanás, ele te aponta pela fraqueza que você tem. Ele começa a dizer: ele não vai dar para nada, ele não vai conseguir, porque ele é fraco, porque nisso aí ele já caiu uma vez, vai cair de novo. Mas Jesus Cristo, quando olha para você, ele diz assim: Zaqueu, desce, porque me convém pousar na tua casa. E eu vou dizer para você, ele diz: Zaqueu, puro e justo, desce, porque me convém pousar na tua casa. Deus está dizendo para você hoje: ei, puro e justo, vem, porque eu quero pousar na tua casa hoje. Só, irmão, que é engraçado, porque nesse momento aqui Zaqueu não tinha convertido, mas Jesus já chamava Zaqueu de puro e justo, que era a tradução do nome Zaqueu. Jesus não disse: ei, cobrador de imposto, desce aqui que eu vou mudar a tua vida. Ele não disse isso. Ele não disse: ei, corrupto, vem cá, porque eu quero mudar a história da tua vida. Ele já chamou projetando. Ele disse: ó, você é puro e você é justo, desce. Aleluia, esse Deus me fascina, irmão. Eu fico apaixonado todos os dias por Ele, porque tem coisas que Ele faz que jamais, se não fosse pelo Espírito dEle, nós faríamos. E Jesus decidiu entrar na casa desse homem. Só que quando Ele entra numa casa, Ele coloca ela em ordem. Zaqueu, naquele momento, quando foi chamado, ainda era aquele corrupto que cobrava impostos indevidos. Mas Jesus olhou para ele, projetando o que ele tinha feito como um plano para a vida de Zaqueu. Cara, vem-te embora porque tu és justo e puro. E quando você, usado por Deus, olha para as pessoas com o olhar de Jesus, você projeta nela o propósito e os planos de Deus para ela. E
aí eu quero te encorajar. Para de olhar para as pessoas pela fraqueza e pelo problema e pelo pecado. Olha para ela com o olhar do plano que Deus tem para a vida dela. Olha para ela de forma diferente. Sabe por quê? Porque você é nascido de novo. Porque você é uma nova criatura. Porque você é alguém diferente. E se eu hoje tenho uma nova realidade, de uma nova criação, eu não posso olhar como o mundo olha. Eu não me posso dar o luxo de ser alguém leviano, de ser alguém que vai intitular pessoas, de ser alguém que vai dar rótulos às pessoas. Eu preciso olhar com um olhar de amor. Eu preciso olhar para as pessoas e dizer assim: Jesus, o que é que o Senhor vê nele? O que é que o Senhor vê nela? Deixa Jesus entrar na tua casa e mudar completamente, meu querido. Não permite que Satanás coloque sugestão na sua mente sobre as pessoas, nem tampouco sobre você. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Evangelho é mudança de vida, queridos. É impossível a gente passar ou ter contato com Cristo e permanecer do mesmo jeito. Precisa haver mudança. E eu e você, como igreja do Senhor, somos agentes de transformação. Você vai projetar as pessoas para o propósito que Deus tem na vida delas. E um terceiro personagem que eu queria falar é sobre Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 22. Essa passagem é poderosa. Essa passagem, se tiver alguém aqui ainda que não fez um voto com o Senhor Jesus, essa passagem não é para você não. Essa passagem aqui é só para pessoas que fizeram aliança com Jesus Cristo. Porque nesse momento aqui vai ser chamada a atenção da igreja, para que a igreja não fique cogitando das coisas do mundo, e nem use daquele conhecimento que você tem para achar que você é juiz. Em Marcos 22, 5:22 diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, vem e põe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Pula lá para o 35 e diz assim: falava ela ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aleluia. Essa passagem é bem conhecida. A gente sabe que no caminho Jesus Cristo, a multidão seguindo, topa com aquela mulher do fluxo de sangue que há 12 anos, coincidentemente, a idade da menina, há 12 anos,
Porque Jesus, ele faz essas coisas. Só que o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: Jairo, para quem conhece, era o chefe da sinagoga, era o cara que mandava. Ele era o chefe dos pastores, um cara diferente, um cara que conhecia muito das escrituras sagradas, o cara que tinha uma eloquência, e era ele que pregava nos templos. Ele era alguém cheio da lei, cheio da palavra, mas dentro da casa dele tinha algo morrendo. E aí Deus falou comigo. Meu Deus, quando Deus falou isso, irmão, não vou mentir para os irmãos, eu temi. Porque Deus perguntou para mim: quem é você? Como está a tua casa? Você que prega a palavra, você que ministra, que cuida de pessoas, como está a tua casa? E aquilo foi um confronto, porque Jairo estava cheio da palavra, irmão. Onde Jairo passava, as pessoas o respeitavam e o viam de forma diferente, porque Jairo era um cara de respeito. Mas Jairo começou a negligenciar algumas coisas na sua casa, ao ponto de resultar em morte. A filha de Jairo estava para morrer. No momento de desespero de Jairo, foi quando ele viu que a menina estava morrendo, estava bem doente. Talvez, irmão, existem coisas na nossa vida que está por um fio. Existem algumas coisas na nossa vida que está incomodando, que a gente não está confortável com aquilo, mas a gente acaba negligenciando. Meu irmão, eu posso dizer para você que o meu maior desejo é poder acertar em casa. Minha esposa está aqui. Eu erro muito com minha esposa, mas eu sempre tento ajeitar. Porque de nada adianta, meu irmão, eu chegar aqui e pregar a palavra do Senhor, que é vida e que transforma verdadeiramente. Porque eu vou dizer para você, independente de como minha vida está hoje, a palavra de Deus que está sendo pregada, ela é poderosa igual. Mas eu posso chegar aqui e pregar poder, mas não viver o poder. Mas eu não quero isso. Eu quero poder me esforçar ao ponto de, antes de ser um pregador da palavra, eu ser um bom marido. Antes de eu ser um bom pregador da palavra, eu quero ser um bom pai. Porque para mim, irmão, a primeira coisa, a lista de cobranças e de prestação que vai acontecer no céu, quando eu adentrar, na minha cabeça, a primeira coisa que Jesus vai perguntar é: cadê Tati e os meninos? E aí eu posso dizer assim: Senhor, eu preguei tua palavra, mas cadê Tati? Senhor, eu estava como pastor auxiliar lá em Casa Caiada. Aí ele vai dizer: mas cadê Tati? Aí eu vou dizer assim: mas Senhor, eu ajudei no diaconato, eu ajudei na mídia, eu até uma vez cantei, Senhor. E ele vai dizer: cadê Ricardinho e Tarsila? Aí eu vou dizer assim: Senhor, veja bem, eu fiz tudo que eu podia. Cadê os meninos? Cadê a mulher? Meu querido, eu e você podem fazer tudo dentro da casa do Senhor, mas a prioridade da tua vida é a tua casa. E tem algumas pessoas que podem até dizer assim: mas veja bem, Ricardo, Jesus Cristo, um dado momento, disseram para ele: Jesus, a tua mãe e teu irmão estão aí fora. E Jesus disse: minha irmã e meu irmão e minha mãe são vocês. Aí o cara usa isso como justificativa. Você sabe aquelas pessoas, né, que usam a Bíblia para justificar aquilo que ela acha que é certo. Não é assim? Pega algo isolado.
eu posso dizer para você que isso é um grande perigo. Porque a Bíblia diz: ai daquele que colocar uma vírgula na sua palavra. Quando você pega algo fora do contexto para justificar o teu erro, você está colocando mais do que uma vírgula. Você está botando algo que Deus não falou. Porque Deus, Ele é o Deus da família. Deus, quando Ele viu Adão após a criação, Ele disse: está muito morgada a vida de Adão. Eu vou dar uma família para esse homem, porque senão ele vai ficar o tempo todo na rede, sem fazer nada. É comer peixe, uma maçãzinha e relaxar na rede. Deus disse: não, eu constituí esse menino para trabalhar, para ser um homem diferente. Então, meu irmão, Ele constituiu a tua casa. Mas pastor, a minha casa está meio bagunçada. Foi Ele que constituiu? Não. Ele é o Deus do casamento, mas quem escolhe a pessoa é você. Assuma a sua responsabilidade, pelo amor de Deus. Não coloque em Deus uma responsabilidade que é sua. Se você fizer uma aliança, Ele o abençoa. Mas a obrigação de organizar a casa é minha. Então, meu irmão, Jairo, com toda a eloquência, ele negligenciou algo. Ele negligenciou a sua casa. E ele estava diante de uma filha já para morrer. Mas Jairo decidiu: eu não vou deixar ela morrer não. Eu errei esse tempo todo, mas eu vou atrás de quem resolve. Eu não vou ficar parado de braços cruzados esperando que ela morra por um erro que eu cometi. Eu vou atrás de quem pode mudar a minha vida. E ele se dispôs de tudo, todo o título que ele tinha, mestrado, doutorado, pós-graduação, o que fosse, ele saiu jogando fora. Ele disse: eu não quero saber do que eu estudei. Eu não quero saber se eu sou doutor da lei. Eu quero saber se eu sou filho de Deus e se a minha casa vai ser transformada por Ele. Eu estou preocupado com minha casa. Eu não estou preocupado com o meu orgulho. Eu não estou preocupado em fazer a minha vontade, mas a vontade dEle. E ele disse: eu vou falar com Jesus. Eu vou engolir um sapo grandão, cururu. Eu não queria me expor a esse ponto, mas eu vou me expor pela minha casa, pela minha família, porque eu sou o sacerdote do meu lar. E aí ele decidiu procurar Jesus. E meu irmão, quando você procura Jesus, as coisas precisam melhorar na tua casa. Aquilo que está morrendo vai começar a ter vida. Você vai começar a ver: eita, está mexendo. Olha, agora não está mais parado. Deus está mudando o quadro. Deus está elevando. Deus vai levantar. Deus vai mudar a situação na minha vida. E Deus está te dizendo nessa tarde: o que está morrendo na tua casa. Vim eu aqui hoje para ressuscitar o que está morrendo na tua casa. O que é que está morrendo? O que é que não está dando fruto? Me diz, abre comigo, porque eu estou aqui disposto a mudar a tua vida. Ele é Deus de mudança, querido. Ele é Deus que não aguenta ver nada morrer. Ele é Deus de vida. A Bíblia diz que o inimigo veio não só para matar, roubar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para dar vida. E eu vim para dar vida em abundância. Não perde o teu tempo olhando para a casa do teu irmão como está. A Bíblia é clara quando ela diz que é muito mais fácil o irmão ver um cisco que está no olho do irmão lá atrás, que eu não consigo nem ver o olho do irmão. Mas é muito mais difícil você tirar uma trave que está no teu olho. E eu quero te alertar nessa tarde: se você quer ressuscitar na tua casa o que está morto, para de olhar para a vida do teu irmão. Para de acusar e para de apontar o que ele está vivendo de errado.
Começa a olhar para a tua vida, irmão, porque Deus ele quer fazer grandes coisas na tua casa. Esses dias eu vi uma ministração, eu vi algo bem interessante. O pastor Billy Graham, ele estava na sua igreja e um diácono da igreja chegou para ele e disse: pastor, não tem irmãozinho de fulano e tal? Pastor, está precisando ser disciplinado esse homem. Não se identifique com a história não, pelo amor de Deus. E Billy Graham disse assim: por quê? Rapaz, o irmão está bebendo, pastor, e estava embriagado. A Bíblia fala que se embriagar é pecado. E aí Billy Graham sabiamente disse assim: rapaz, você tem razão. Está lá em Efésios. Vamos ler lá comigo? E aí ele pega a Bíblia, Efésios 5,18, e ele lê assim: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele diz assim: pelo que eu vi aqui, não vos embriaguei, o irmão se embriagou. Pecado, o irmão merece ser disciplinado. Mas eu tenho uma pergunta para você, meu amigo amado diácono, cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio mesmo? E aí o irmão ficou com medo, porque quando foi confrontado, às vezes as pessoas falam: não, porque eu sou de Deus e tal. Mas quando pergunta assim: você é cheio do Espírito Santo? Quem não tem convicção treme. E aí o irmão tremeu na hora. Disse: não, pastor, não estou cheio do Espírito Santo não. Então você merece também uma disciplina. Por quê, pastor? Porque disse aqui, ó: não vos embriaguei e enchei-vos do Espírito Santo. Se você não está se enchendo do Espírito Santo, você está em pecado também. Você está desobedecendo. Então disciplina para você e para o irmão. É muito fácil, irmão, a gente julgar como está a vida do nosso irmão. É muito fácil você olhar para mim, que estou aqui em cima agora nesse momento, cada um está sentado, está aí, está em menos plataforma. Você olhar como está, sei lá, a camisa amassada ou o que quer que seja, porque eu estou mais aparente. Mas difícil é a gente olhar para dentro. E é assim que começa a mudança na nossa vida. Quando a gente começa a olhar para dentro. Deixa eu te lembrar, essa carcaça velha aqui é corruptível. E ela só vai para o céu quando se envolver com a incorruptibilidade. Mas ela, do jeito que está aqui, só faz cheirar mal. Não serve para nada. O que importa é o que está aqui. Evangelho é coração, irmão. Evangelho é o que está dentro de você. Evangelho não é o que o teu irmão está fazendo, mas o que Jesus está fazendo em você. O que o Espírito Santo está tendo de transformação na tua vida. Isso é o Evangelho. O poder sobre o Espírito Santo é para que você abençoe a vida do teu irmão. Mas estar dentro com o Espírito Santo é para transformar a tua vida. Começa a procurar Ele dentro de você. Começa a procurar o que falta Ele mudar ainda. E se expõe à palavra do poder. Porque existe uma palavra sobre aquilo que há de errado na minha e na tua vida. A palavra já está escrita aqui. A Bíblia diz que lá no início havia trevas à face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo ali. E foi liberado uma palavra. Quando liberou aquela palavra, o Espírito começou a se mover. Hoje é o contrário. A palavra já está liberada. Só falta você tomar ela como verdade, que o Espírito vai começar a mover e mudar a tua vida. Para de olhar para o teu irmão em nome de Jesus. Quando a gente olha para o irmão, a gente está perdendo tempo de crescer. Se você puder ajudar o irmão, amém. Se não puder, ora por ele e entrega para Deus mudar. Mas não fica apontando. Tem muita gente que aponta. E sabe o que é ruim? Não é para a pessoa que está sendo apontada, é para quem está apontando. Porque está deixando de crescer em Deus. De deixar o Espírito Santo te moldar. Queridos, quando Jairo tomou aquela posição de buscar Jesus Cristo, ele se expôs. Ele abriu a porta da casa dele. Jesus Cristo era alguém mal falado por eles, pelo meio dele. Mas quando ele decidiu salvar a vida da sua filha,
Ele não estava mais preocupado se alguém entrar na casa e ia ver o defeito que estava lá dentro. Ele abriu as portas e disse: Jesus, entra e conserta o que está lá dentro. É tarde de você abrir a tua casa. O que é que está morrendo? Para de ficar pensando, mas o que vão pensar de mim? A gente se preocupa muito com reputação, irmão, mas não se preocupa com as coisas que precisam ser prioridades em nossas vidas. Mas as pessoas vão pensar mal, deixa pensar mal. O importante é que você seja tratado por Deus. Meu irmão, eu não estou preocupado aqui em expor nada da minha vida, não. Eu quero crescer em Deus, porque a Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é tudo, não é para mim. Eu não estou preocupado que as pessoas vão dizer: Ricardo é bonzinho. Eu estou preocupado que as pessoas vão dizer: Jesus Cristo na vida de Ricardo é maravilhoso. Evangelho não é sobre mim, é sobre Ele. E Ele pregado numa cruz e ressuscitado, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, hoje é um dia muito especial para nós. Eu amo o dia de ceia, porque dia de ceia é tempo de a gente refletir, é tempo de a gente olhar para a gente mesmo. É um momento onde eu e você pode olhar para dentro, dar um mergulho no teu coração e olhar as coisas que estão precisando ser mudadas. Jesus Cristo está esperando um passo seu. Ele está esperando que você se coloque como um Jairo e abrir a porta da casa e dizer assim: Jesus, entra. E não entra até uma parte, entra até o quarto. Você sabe que no quarto às vezes tem uma bagunçazinha. Mas Jairo, meu irmão, não estava mais preocupado com a reputação dele. Ele estava decidido em mudar a realidade da filha dele. E Deus está perguntando para você nessa tarde: com que você está se preocupando? Você está preocupado com o que você está fazendo? Ou você está preocupado em manter uma postura de que eu sou o santo, de que eu sou diferente? Deus quer olhar para você como você é. Uma coisa que a gente erra muitas vezes, irmão, é pensar que a gente consegue esconder alguma coisa de Deus. Às vezes a gente vive uma vida achando: não, mas isso aí passou despercebido. Eu acho que Deus estava envolvido lá com a adoração dos anjos e não viu nada, passou. Aleluia. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os seus olhos passam sobre a terra. Deus nesse momento, irmão, sabe o que está passando no íntimo da tua casa. Deus sabe o que você está vivendo hoje. Não pensa em se enganar, porque quando você acha que está escondendo algo de Deus, você está enganando a você mesmo. Mas Deus, Ele está decidido a mudar a tua vida. Deus está decidido a mudar a tua casa. Ele quer entrar de forma diferente, como até hoje Ele não conseguiu. Ele está dizendo para você: ei, eu estou aqui querendo mudar a realidade da tua casa. Eu só preciso que você dê um passo de fé. Eu só preciso que você abra a porta e diga: Senhor, pode fazer a tua vontade. E nessa tarde Ele está dizendo para você, querido, esse momento, todo mês a gente faz a ceia do Senhor. E é um momento muito propício para a gente fazer uma autorreflexão. E a gente parar de olhar para a vida das pessoas, como elas estão conduzindo sua vida, e olhar para dentro da gente mesmo e dizer: Senhor, eu me exponho. Eu não tenho reserva com o Senhor. Eu estou disposto a abrir tudo. Eu estou disposto a entregar o controle da minha vida para o Senhor. E hoje Ele está preocupado em fazer isso na tua vida. E eu queria que agora a gente tirasse um tempo de adoração. E eu quero dizer para você que nesse tempo de adoração Deus vai começar a mudar algumas coisas na realidade da tua vida. Eu queria que nesse momento onde você vai estar louvando, você comece a pensar naquilo que precisa ser mudado dentro da tua vida. Se existe algo que tem te incomodado,
que tem mexido com a tua vida, com o teu emocional. Deus está dizendo para você hoje: ei, é tarde de mudança. É tarde onde o meu rio vai passar por aqui e vai sair curando tudo que precisa ser curado. Deus está aqui hoje para fazer uma purificação na tua vida. Ele está querendo fazer uma limpeza na tua casa. Ele está preocupado em dizer: ei filho, eu vou mudar a tua realidade. Não vai permanecer do mesmo jeito. As pessoas podem até falar, as pessoas podem até dizer: não tem jeito, porque os incrédulos são assim. Mas procure andar com pessoas feito Naamã andava. Porque quando Naamã decidiu dar para trás em tomar o banho no rio, ele tinha alguns oficiais que andavam com ele que diziam assim: Naamã, cara, se dissesse para tu fazer algo difícil, tu faria. Por que não tomar o banho no rio? Se submete à vontade de Deus. Às vezes a gente teme a se submeter à vontade de Deus, e por isso que a gente sofre, irmão. E eu posso dizer até para você, eu vou um pouquinho mais além, porque a gente, quando pensa nisso, a gente pensa muito em pecados apenas. Mas existem roupas que Deus te dá para tu usar em uma determinada estação, e você resiste a largar dela. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus está mudando as tuas vestes para uma nova estação. Eu me lembro muito de uma ministração que Deus colocou na minha mente quando nós nascemos, quando bebês. A primeira coisa que os pais, quem é pai aqui vai saber disso, ensina para o filho, na maioria das vezes, tem uns que já pulam essa etapa, mas ensina o filho a engatear. O filhinho arreia no chão, 2 mãos e 2 pés, 4 pontos de apoio, facilita a sua vida. Para você andar é seguro. Mas aí o que é que acontece? O tempo vai passando. E aí chega um momento de que você precisa andar. Só que quando você vai andar, você só vai ter 2 pontos de apoio. Ou seja, você vai tirar 2 e vai ficar com 2. Antes era 4, era mais seguro, era difícil cair. Aí você vai dizer: não, mas eu não vou largar a mão, porque eu aprendi assim. É tarde de Deus mudar a veste que você está usando hoje. Deus está dizendo: ó, já não é mais a fase de engatear. Coloca os 2 pezinhos e vai dando os passos devagar, mesmo que você caia. Porque quando você muda de estação, é desconfortável. Porque estava muito confortável andar de 4 pontos de apoio, era bom demais, era fácil. Mas agora quando tira 2, fica mais comprometido o equilíbrio. Mas à medida que você se dispõe e se sujeita a mudar essa estação, você vai dando os primeiros passinhos. E no começo com dificuldade, talvez você caia. Mas se você perseverar nessa mudança de estação, uma hora você vai andar direitinho. E quando você vai passando as fases, você anda com mais facilidade. E daqui a pouco é automático. Você começa até a correr. E Deus está te chamando nessa tarde. É tarde de você começar a dar passos mais rápidos. Estou eu querendo botar você para uma nova estação. Mas você precisa largar a mão de engatear. Se você permanecer engateando, você não vai crescer em Deus. Então, igreja, nesse momento de adoração que a gente vai tirar agora, fala com o Pai aquilo que você acredita que precisa ser mudado na sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio
Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Deus, Ele está passando nessa tarde com um rio, nesse lugar. Hoje pela manhã, eu fui dar uma carreirinha na praia. Quase que eu tirava uma foto. Quando eu ia passando na orla de Olinda, eu vi 2 urubu comendo, acho que um peixe morto, algo desse tipo. O urubu, ele se alimenta de carniça. E a primeira coisa que me veio na mente foi o corvo. E aí eu vi, né? O corvo, ele se alimenta de carniça, de coisa podre, de carne ruim. Eu disse, meu Deus, o corvo, ele se alimenta de algo podre. Mas quando Deus tem um plano na vida do homem, Ele usa até esse homem, esse corvo, que come carniça. Ele transforma e faz com que o corvo alimente um homem de um alimento saudável. Um dado momento, o profeta, ele estava cansado. E Deus, ele usou o corvo. Aquele que come o que não presta, porque corvo é igual ao urubu, irmão, ele come carniça também. Mas quando Deus quer usar alguém para a tua vida, para abençoar a tua casa, Ele não se importa com quem Ele vai usar. Às vezes tem pessoas que te perturbam tanto, e que muitas vezes até te maltratam. Mas quando Deus, Ele quer dar uma mudança na tua vida, Ele usa até as pessoas improváveis para abençoar a tua vida. Porque com Deus, irmão, não existe uma regra, não existe um padrão que Ele precisa seguir. Não existe uma caixinha onde Ele está dentro, e é desse jeito, o protocolo é esse. Deus, quando Ele quer mudar a tua realidade, irmão, Ele não mede nenhum esforço. Ele não mede nenhum esforço para isso. E Deus, Ele está aqui para mudar a tua vida. E talvez você esteja como Naamã, cheio de orgulho e não querendo abrir mão porque você tem uma posição social. Eu tenho essa posição e não quero me submeter. Mas talvez também você esteja como Zaqueu, uma vida toda bagunçada. Mas aí você escuta que Jesus Cristo vai passar num lugar, e você decide subir para ver Jesus. Você sabia que existem pessoas que vêm à igreja só para olhar Jesus? Mas quando ela chega aqui, ela se apaixona, porque Ele é apaixonante. E aí eu quero abrir um parêntese. Não deixa de convidar aquelas pessoas improváveis, que você acha que não tem jeito, porque quando ela vier só para ver o que está acontecendo, Jesus pode pegar ela de jeito. E talvez você esteja aqui como Jairo. Não, mas eu estou servindo, eu estou fazendo a minha parte, porque afinal de contas eu fui batizado, eu fui discipulado, eu fiz rema, eu fiz escola de ministro e hoje eu sou diferente. Mas existem coisas mortas dentro da tua casa. E pode existir pessoas aqui que nem força para trazer e apresentar para Deus. Mas para você que hoje está aqui e não tem força mais para mudar a realidade da tua casa, Jesus está dizendo, lá em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você estiver sem força aqui hoje, para mudar a realidade da tua vida, Deus está dizendo para você: eu é quem mudo a realidade da tua vida. Sou eu é quem mudo a realidade da tua casa. Sou eu que ressuscito o que está morrendo, ou o que está morto. Sou eu que purifico toda e qualquer lepra que tenha na sua vida. Quando eu entro na tua casa, nada que é errado permanece, porque eu sou Deus de transformação. Deus te diz nessa tarde: Ele é Deus de transformação. E nesse momento, queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Você deve estar aí com os elementos. E hoje eu creio que Deus, nessa tarde, está exercendo algo diferente através da ceia. Através dessa ceia, Ele vai purificar a tua lepra. Através dessa ceia, Ele vai transformar o que precisa ser transformado na tua casa. E através dessa ceia, Ele vai ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 23, que o que eu recebi do Senhor na noite que foi traída, o Senhor foi traído, Ele pegou o pão e o cálice, rendeu graças. E Ele disse: esse é meu corpo que darei por vós. E pegou o vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança. Queridos, a gente lê isso todo o primeiro culto do mês. E às vezes a gente acaba banalizando a ceia. Irmão, o tempo da ceia, apesar de ser algo simbólico, é um tempo de muita reflexão, onde grandes coisas podem acontecer na sua vida. Por isso que Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se você comer de todo jeito, você traz condenação para você. Mas se você fizer um autoexame, você vai começar a ver, e Deus vai te mostrar o que está precisando ser mudado, e Ele vai te ajudar a mudar. Então, quando você agora for participar da ceia, participe com a consciência de que é algo espiritual que você está fazendo. Quando você comer do pão e beber do cálice, você vai dizer: Senhor, eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou. Isso se chama salvação. Mas nesse pacote, Senhor, eu acredito que existem muitas coisas para serem feitas aqui na terra ainda. Então faça essa declaração para Deus nesse momento, dizendo para Ele: Senhor, eu vou desfrutar desse tempo da ceia, mas com a convicção, Pai, de que o Senhor está aqui recebendo essa adoração, e que através da minha adoração o Senhor vai mudar a realidade da minha vida. Amém, queridos? Vamos tirar um tempozinho de oração? Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos, nesse momento, Pai, declarar que nós estamos sujeitos, Pai, à Tua palavra. Que nós estamos abertos para viver o que o Senhor tem para nós. E nós não estamos aqui, Senhor, para viver a nossa vontade, mas a Tua vontade. E nós queremos, ó Deus, se submeter para que toda lepra, toda corrupção que age em nossas vidas, toda situação de morte que existe em nossas casas, sejam tiradas, Pai, nessa tarde. Muda, Senhor, a nossa realidade. Que essa ceia venha marcar a nossa vida de forma como nunca antes ela marcou. Que essa tarde seja uma tarde diferente, onde eu estou te adorando em espírito e em verdade, da forma qual o Senhor tem buscado no mundo, Pai. E nós somos a igreja que te adora e que busca a tua presença. Pai, em nome de Jesus, que essa ceia seja diferente em nós e que gere mudança na nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode participar, coma do pão e beba do cálice.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Meus irmãos, antes de eu descer, eu queria só anunciar esses 2 livros aqui, que está na nossa livraria. Amor, o Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin, e A Presença, de Bill Johnson. São livros que vai te edificar, que vai fortalecer a tua fé, que vai te projetar para outro nível de evangelho. Amém? Está ali na livraria, passa lá antes de ir embora. E para quem não vai embora, vai ter um culto poderoso agora às 7h30, vai ser um culto topado. Não deixe de ficar aqui, para você não perder mais uma porção de Deus. Amém? E eu queria, antes de finalizar, diante dessa palavra que foi ministrada hoje, de mudança, de transformação, que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, eu queria dar uma oportunidade agora, para você que está aqui, e que não conhece a Jesus Cristo, somente de ouvir falar. Se você está aqui nesse lugar e você não fez um voto com o Senhor, que você não entregou a tua vida para Ele, e quer fazer isso nessa tarde, dá um sinalzinho com a tua mão, que a gente quer orar por você, para que haja uma transformação completa na tua vida, porque todas as promessas que existem e constam na Bíblia, são para os filhos dele, e a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, foi dado-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Só recebe a promessa que estava em Abraão, aquele que confessa ao Senhor. Você está aqui nessa tarde, você quer fazer esse voto com o Senhor? Tem alguém nessa tarde? Amém. Glória a Deus, todos salvos. Amém, glória a Deus, coisa boa, linda. Igreja maravilhosa. Amém, queridos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus.